Você quer saber o que realmente bagunça a cabeça de uma mulher? É mais simples do que parece. Pare de correr atrás. Eu sei, soa como contradição. Mas a contradição é só na sua cabeça, porque te ensinaram errado desde cedo. Desde moleque, muita gente aprende que conquistar é provar valor o tempo todo. Mandar bom dia todo dia, elogiar sem parar, ficar disponível como se sua vida estivesse em stand-by, esperando a resposta dela. Só que, na prática, isso vira um convite para você ser tratado como garantia. E quando alguém acredita que você é garantido, ela para de respeitar o custo de te perder. Antes de continuar, eu quero te puxar para a realidade com um gatilho simples. Comenta aqui embaixo, hoje eu consigo. E se fizer sentido, conta em uma frase uma situação em que você segurou a emoção quando tinha 1000 motivos para reagir. E se você quer aprender esse tipo de postura na vida real, se inscreve agora no Diário de um Estoico, porque aqui você para de mendigar atenção e começa a construir respeito. Existe uma verdade que poucos têm coragem de dizer em voz alta. Quanto mais você demonstra que está 100% disponível, mais ela sente que tem controle. E quando ela sente que tem controle total, o interesse costuma cair. Mas quando ela percebe que você não está mais ali do mesmo jeito, que você não está mais investindo sua energia emocional, doando tudo de graça, algo muda. Não é joguinho barato. É comportamento humano. Ausência gera contraste, e contraste gera percepção. E antes que alguém venha com isso é manipulação, entenda o ponto. Não é manipulação quando você para de se humilhar e começa a se priorizar. Você não está tentando controlar ninguém. Você está retomando o controle de si mesmo. E agora presta atenção nos 10 pontos que você precisa entender. Cada um deles abre sua mente, porque mostra como muita gente reage quando percebe que perdeu o seu acesso fácil. Primeiro, ela fica confusa com o seu silêncio. O silêncio de um homem seguro fala mais alto do que 1000 mensagens ansiosas. Quando você some um pouco ou simplesmente para de correr, ela estranha. Principalmente se até ontem você era o cara que respondia na hora, puxava assunto, insistia. Queria resolver tudo com texto e presença constante. A mudança quebra o roteiro mental dela, e o cérebro odeia não saber o que está acontecendo. E não é só parar de falar, é parar de reagir. Ela posta algo provocante e você não morde. Ela manda um oi sumido e você responde educado, curto, sem pressa, sem correr. Você está vivo, mas não está mais disponível como antes. Isso bagunça a cabeça dela porque, nesse jogo social, muita gente se acostuma a ter alguém garantido. Quando o garantido vira seletivo, ela se olha no espelho e pensa: será que eu não sou mais suficiente? Será que ele cansou? Será que tem outra pessoa? E quando surge dúvida, nasce curiosidade. E curiosidade é combustível. Segundo, ela começa a competir pela sua atenção. Esse é o ponto onde o jogo vira sem você fazer cena. Quando ela percebe que perdeu o lugar de destaque na sua vida, é comum entrar num modo de disputa. E não é só com outras mulheres, é com seus amigos, seu trabalho, seus planos, sua paz, seu treino, seu foco. Qualquer coisa que esteja recebendo de você mais energia do que ela agora vira uma ameaça emocional, porque expõe a verdade que incomoda. Ela não manda mais no seu ritmo. Ela pode aparecer mais do nada. Curtir foto antiga, responder stories, comentar coisa que nunca comentava, puxar assunto sobre qualquer bobagem só para testar se você ainda está ali. Às vezes ela capricha na aparência, posta mais, se expõe mais, não necessariamente por amor, mas porque quer sentir que ainda tem efeito. E é aqui que muitos homens entregam o que conquistaram. Voltam a ser o cara disponível demais assim que recebem uma migalha de atenção. O homem que se valoriza mantém a postura. Não é frieza, é respeito próprio. Terceiro, ela tenta te provocar com ciúmes. Quando percebe que você não está mais caindo nos mesmos gatilhos, uma tática clássica aparece: mexer com o seu ego. Surgem indiretas, fotos com outros caras, comentários em perfis masculinos, histórias coincidentes, com gente que antes nem existia. A intenção é simples:
arrancar uma reação emocional sua, porque reação significa vínculo, e vínculo significa que ela ainda tem acesso. Só que por trás dessa provocação existe medo. Medo de você ter superado, medo de você não voltar a correr atrás. E aqui está o erro que destrói muitos homens. Eles reagem. Perguntam quem é esse? Mostram irritação, ficam fiscalizando, tentam marcar território por mensagem. Pronto. Você acabou de provar que ainda está preso. Mas quando você segue firme, calmo, vivendo sua vida como se aquilo não te afetasse, ela sente que o poder mudou de mãos. Ela testou para ver se ainda tem espaço no seu emocional. E quando não encontra, ela perde a certeza que sustentava o ego. Se isso está fazendo sentido até aqui, deixa o like agora e mostra para o YouTube que esse tipo de conteúdo vale a pena aparecer para mais homens que precisam acordar. Quarto, ela fica mais carinhosa do nada. De repente, a mulher que era fria, distante, cheia de "não me toque", surge doce, responde com mais emoção, manda coração, puxa assunto com um tom diferente. E você precisa entender o que está por trás disso. Muitas vezes, esse carinho repentino não nasce do amor, nasce da sua mudança. É reação ao seu desapego. Quando você para de colocar alguém no topo enquanto era tratado como opção, a outra pessoa sente o chão mexer. E aqui entra maturidade. Não confunda mudança de tom com mudança de caráter. O homem que se valoriza observa constância, não fogos de artifício. Ele se pergunta: onde essa energia estava quando eu estava disponível? Isso é real ou é medo de me perder? Porque tem muito homem sendo guiado por carência, se vendendo por afeto temporário e voltando correndo para quem só lembra dele quando ele some. Carinho só tem valor quando é consistente, quando vira atitude, quando vira respeito. Quinto, ela começa a puxar assuntos sem motivo. Quando você estava sempre disponível, ela sumia, demorava, dizia que não tinha tempo, reaparecia como se nada tivesse acontecido. Mas depois que você para de correr atrás, surgem mensagens aleatórias. Um meme, "vi isso e lembrei de você", uma pergunta boba, um comentário solto. Isso não é conexão profunda automaticamente. Muitas vezes é um radar emocional, ela está medindo se ainda tem acesso fácil a você. Se você responde com o mesmo entusiasmo de antes, rápido, carente, se explicando, ela registra mentalmente: ainda está na minha mão. E aí ela volta ao padrão antigo. Mas se você responde no seu tempo, com educação e postura, sem se jogar no chão por atenção, ela sente que algo mudou. E isso incomoda mais do que ela admite. Homem maduro entende que nem toda mensagem merece sua energia. Às vezes é só ego pedindo confirmação. Sexto, ela fica obcecada em entender o que aconteceu. Você não manda mais mensagem, não reage como antes, parece bem sem ela, segue sua rotina. E isso cria um barulho interno. Eu preciso entender. Ela começa a montar teorias, vasculhar suas redes, ler entrelinhas, reparar em detalhes, conversar com amigas, lembrar de conversas antigas, tentar achar um motivo que explique seu distanciamento. E quanto menos explicação ela encontra, mais a curiosidade cresce. Isso revela uma coisa: ela achava que te tinha nas mãos. E agora, sem essa segurança, aparece um vazio que incomoda mais do que a sua ausência física. Ela não quer aceitar que você simplesmente se cansou e decidiu se respeitar. E cuidado, ela pode voltar só para entender, não para recomeçar. Se você volta a ser o mesmo de antes, a dúvida morre, e muitas vezes o interesse morre junto. Mistério não é joguinho, é consequência natural de você parar de se explicar demais. Sétimo, ela se sente rejeitada mesmo tendo te ignorado antes. Parece contraditório, mas acontece. Ela te tratava como opção, demorava dias, era seca, te deixava no vácuo. Só que quando você vira seletivo, ela age como se você estivesse fazendo algo errado. Por quê? Porque o ego dela se alimentava da sua insistência. Enquanto você corria atrás, ela se sentia desejada, importante, validada. Quando essa fonte seca, dói. E aqui vem o ponto mais importante. Essa dor é dela. Não é sua responsabilidade consertar.
Muitos homens tentam aliviar, pedem desculpas por se afastar, voltam a ficar disponíveis só para não parecer grosso. E isso reforça exatamente o comportamento que te colocou no fundo do poço. Você não está sendo cruel por se valorizar. Você só aprendeu a colocar preço na sua atenção. E essa lição, quando é real, marca. 8º, ela volta falando que sentiu saudade. Depois de sumir e ignorar, agir fria, ela aparece com um tom nostálgico. Lembrei de você. Senti falta. Os momentos bons. E sim, pode existir saudade de verdade. Mas muitas vezes é saudade do efeito que você causava, da atenção garantida, do elogio fácil, do bom dia automático, da certeza de que você estava ali esperando. A armadilha é achar que palavra bonita é mudança real. O jogo só muda de verdade quando você entende que saudade sem atitude não vale nada. Se ela sente falta, beleza, mas ela está demonstrando consistência, está te tratando com respeito, está fazendo esforço ou só quer confirmar que ainda te tem na palma da mão. Homem forte diferencia a emoção passageira de intenção real. Ele escuta, mas não se entrega antes da hora. 9, ela se aproxima só para testar seu interesse. Nem sempre ela volta para recomeçar. Às vezes ela volta para medir temperatura. Manda mensagem do nada, age como se estivesse interessada, tenta se fazer presente, mas por dentro está checando. Ele ainda é meu? Se eu quiser, ainda consigo? É um scanner de ego. Ela observa sua reação. Se você derrete, ela confirma poder. Se você corre, ela confirma acesso. E muitos homens caem porque confundem aproximação com amor. Aproximação sem constância, sem respeito, sem esforço é teste. E teste tem um padrão. Se você entrega tudo, ela some de novo. Se você mantém postura, ela trava. Porque não era isso que ela esperava. O homem maduro não trata um teste como chance. Ele observa, entende, e só investe quando existe reciprocidade real, não quando existe só vaidade buscando validação. 10º, quando ela percebe que você mudou de verdade, ela muda também. Essa é a virada final. Quando ela entende que você não é mais o mesmo homem previsível, algo mexe. Pode ser que ela fique mais doce, mais presente, mais interessada. Pode ser que ela tente voltar com frieza para recuperar o controle. Mas a verdade é simples. Muitas vezes a mudança dela não nasce de evolução espontânea. Nasce como reação à sua evolução. E aqui está a regra que separa homem de menino. Não é porque ela mudou que você precisa se entregar de novo. Você não deve sua energia a quem só começou a te valorizar quando você parou de implorar. Se ela te trata diferente agora, observe, mas mantenha o pé firme. A nova versão de você não pode voltar a ser a antiga só porque alguém reapareceu. Você não mudou para fazer cena. Você mudou porque se respeita. No fim, a verdade é dura, mas necessária. Muita gente só percebe o valor de alguém quando perde o acesso fácil. Isso não é vingança, é equilíbrio. É você saindo do papel de provar valor o tempo todo e deixando que o mundo sinta a diferença quando você se valoriza. E agora eu quero ouvir você. Comenta, hoje eu consigo. E me diz se você já viu alguém mudar o comportamento só depois que você mudou também. Eu leio tudo. E se você quer continuar nessa caminhada com conteúdo direto, sem fantasia e sem carência disfarçada, se inscreve no Diário de um Estoico agora. Aqui, você não aprende a prender ninguém. Você aprende a se escolher, a se respeitar e a não aceitar ser plano B de ninguém.